Hoje a gente vai falar de um tema delicado e que ainda precisa de muito esclarecimento e informação. Eu estou falando da depressão. Ainda há muito preconceito em torno desse tema e as pessoas tendem a confundir algumas coisas. Mas nesse vídeo a gente vai esclarecer tudo a respeito da depressão. Mas sem mais delongas, sou Samira Smichek, sou psicóloga e roda a vinheta. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. As pessoas tendem ainda a diminuir a dor do outro. Tendem a falar que isso é falta de motivação, que é preguiça, que a pessoa não quer trabalhar, mas esquece que se trata de uma doença psiquiátrica, uma condição médica, é uma coisa séria. Se negligenciada, pode levar à morte. A pessoa pode tentar se matar, nos casos mais sérios. A depressão, assim como a ansiedade, se trata de um transtorno. Só que existem vários tipos da doença. Só que neste vídeo a gente vai tratar dela de uma forma geral, ampla. A gente vai saber as principais características, como que o paciente fica, no modo geral. Para você que está chegando, eu sou psicóloga e no meu canal eu te mostro como a psicologia pode transformar a sua vida para melhor. Eu tenho uma solução para você não perder mais nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e problema resolvido. A depressão ela é uma doença muito séria. Todos os seus transtornos são caracterizados por um humor depressivo. A pessoa fica num estado de tristeza muito grande, num sofrimento enorme. Ela não consegue realizar as tarefas diárias. Ela é como se ela perdesse a energia de viver e de fazer tudo aquilo que ela fazia antes. A pessoa também se sente irritada e o seu corpo começa a ter alterações cognitivas e alterações físicas. Então ela começa a agir de outra forma, ela começa a ter alterações no organismo mesmo, dá a impressão que ela tem várias doenças, mas é tudo por conta do transtorno em si, do quadro. Falando das alterações cognitivas, ela apresenta um déficit na atenção, na memória, no pensamento. Então ela começa a ficar com uma certa limitação. Ela não consegue focar em alguma coisa, ela não consegue ter a sua linha de pensamento normal. Então ela tem algumas distorções cognitivas, ela começa a ver o mundo e ela mesma de uma outra forma. Essa forma seria negativamente. Então a vida passa a ser um fardo, um peso. Ela começa a se perguntar por que ela está ali, por que ela está vivendo se ela não tem mais nenhum sentido. Ela não acha uma razão para viver. Ela não tem, é como se a vida passasse a ser cinza. Não tem mais razão nenhuma para viver, ela não tem mais nenhuma vontade, nenhum gosto de viver e de fazer tudo aquilo que ela fazia antes da doença. E como a gente identifica a tristeza patológica da tristeza normal? Bom, a tristeza normal vai vir atribuída a algum evento nosso. Então vai ser a morte de alguém, ou a gente não conseguir passar numa coisa que a gente queria muito, por exemplo, numa prova, numa entrevista de emprego, ou um término de alguma coisa, namoro, casamento. Isso vai vir seguido de uma tristeza, você vai se adaptar a isso e vai passar. Essa é uma tristeza normal. A tristeza que está atribuída à depressão é uma tristeza longa, profunda, e ela vem junto com todos esses sintomas que eu falei, tanto psiquiátricos como os físicos. E além de tudo isso, a pessoa passa a ter uma certa dificuldade a fazer o que ela fazia antes. Então é tudo isso que eu estou falando, desde higiene pessoal. Ela passa a deixar de tomar banho, ela não vai mais trabalhar, ela não consegue sair da cama, ela fica o dia inteiro, dorme o dia inteiro, ou ao contrário, existem pessoas que não conseguem dormir. Então, essa é a diferença, esse é o divisor de águas. Aquela tristeza que vem atribuída a um evento e depois passa, é a tristeza normal. Agora, essa tristeza que não passa, que vem com um monte de outras coisas junto, com certeza é da depressão. Tá gostando desse vídeo? Esse assunto é relevante para você? Esse canal ainda vai trazer muitos assuntos que vão poder te ajudar. Então dá o like nesse vídeo e me ajuda a crescer junto com vocês. A pessoa com depressão é aquela pessoa irritada, aquela pessoa sensível à flor da pele. Então o que seria isso? Os sentimentos que ela tem não é normal igual a nós.
A gente, quando tem uma raiva, a gente tem um certo limite, um certo parâmetro. A pessoa não. A pessoa com depressão, ela vai ter tudo exagerado. Então, esses sintomas acabam sendo enormes. Então, se ela tem raiva, ela tem uma raiva enorme. Se ela tem um desgosto, é um desgosto enorme. Então, ela acaba perdendo esse parâmetro da realidade em relação aos afetos que ela tem. Então, tudo é exagerado demais. A pessoa com depressão, ela tende a se sentir culpada, a atribuir todas as coisas ruins da vida dela e dos outros a ela mesma. Então, ela é um peso na vida dos outros, ela não serve para nada, ela é inútil. Todas as coisas ruins que acontecem é por culpa dela. Então, ela costuma trazer tudo de ruim para si. E as coisas boas, todas as coisas boas que acontecem, nunca é mérito dela. Sempre é mérito dos outros. Mesmo ela fazendo, mesmo ela sendo autora de tudo isso. Pensamentos de mortes e tentativas de suicídio. Nos casos mais graves, as pessoas elas tendem a querer se matar, tirar sua própria vida. Por quê? Porque elas não se veem mais como tendo um sentido para a sua vida, ou como se ela fosse uma pessoa que ia fazer falta. Ela não se vê mais naquela família, naquele lugar, tendo um papel. Ela não tem mais sentido para viver, ela não tem mais energia para viver, ela não tem mais força. A tristeza, o humor depressivo, ele é tão grande que a pessoa só quer acabar com isso logo e morrer, que é a melhor solução. Ela não vai dar mais problema nenhum para ninguém, não vai ser um fardo mais na vida de ninguém. Assim ela pensa, né? E as causas da depressão? Bom, as causas da depressão ninguém está livre de ter. Até aquela pessoa que considera-se ter uma vida ideal, uma vida feliz, sem nenhum problema, pode estar arriscado a ter. Existem alguns fatores que aumentam a propensão. E quais são esses fatores? Bom, tem a genética. A genética é um fator considerável para quem tem depressão. Se você tem um histórico na família, se a sua mãe tem, seu pai tem, é mais provável que você venha a ter. Por exemplo, existem gêmeos. Gêmeos, se um tem depressão, provavelmente o outro vai ter 70% de chance de ter também. Então a genética é um fator decisivo. A bioquímica do cérebro. Inclusive, em outro vídeo eu posso falar da depressão para vocês de uma forma química. Bom, como assim a bioquímica do cérebro? A depressão ela é causada, a grosso modo, pela presença de 3 substâncias, ou seja, pelo nível baixo de 3 neurotransmissores. Então, se você é uma pessoa que tem esses níveis diminuídos, pode ser que você venha a ter depressão. Então, depende muito da bioquímica do cérebro, da química do cérebro. Às vezes você pode ter uma doença, tomar alguns medicamentos e esses medicamentos abaixarem esses neurotransmissores. Então, você pode vir a desenvolver a depressão. A forma como você encara a vida e lidar com os problemas. Nossa, mas como assim? Se eu for uma pessoa tímida, eu vou ter depressão? Bom, se você for uma pessoa que não sabe lidar com seus sentimentos, que você não consegue colocar para fora, você não consegue elaborar esse sentimento, você guarda tudo, você absorve, sim, você pode vir a desenvolver uma depressão. Então depende muito de como a pessoa é, de como ela vai lidar, como ela vai ver o mundo, né? Como ela vai ver as coisas. Aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que só veem as coisas ruins da vida, elas também tendem a ter depressão. Ela tem o fracasso e o acerto na vida dela, mas ela só dá ênfase no fracasso. O acerto não, o acerto ela descarta. Tratamentos, existem tratamentos para a depressão? A resposta é sim. Então vai ser o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico. O psiquiátrico vai ser a prescrição de substâncias, de medicamentos para modificar a química desse cérebro. Já que a depressão é um nível baixo de 3 neurotransmissores, então o medicamento ele vai tentar elevar esse nível no modo normal para que a depressão vá embora. E o papel do psicólogo, ele vai ajudar a pessoa
a encarar esse problema, a enfrentar esse problema, a ver esse mundo que ela tá vendo cinza, esse mundo bad, nessa essa coisa assim, vai ajudar ele a ver de uma outra forma, de ver da forma correta, porque tá tendo aí uma distorção cognitiva, tanto de pensamento como de visão de mundo e a visão dela mesma. Então é isso que o psicólogo vai ajudar ele a ver isso, né? A modificar essas crenças, esses pensamentos, esses comportamentos. Uma das abordagens que eu gosto para o tratamento da depressão é a TCC, a minha abordagem. Mas não é porque é minha não, pessoal, porque a abordagem, a TCC, ela vai direto ao foco, como eu falei no outro vídeo, para o tratamento da ansiedade. Então ela vai direto no foco do problema. Então ela vai ajudar o paciente a reformular a crença que ele tem, essa crença errada que ele tem por conta da depressão, né? Vai ajudar ele a pensar de outra forma, a ver esse problema de outra forma, a encarar, a enfrentar o problema, porque ela é uma abordagem de enfrentamento de problema, né? Então, a TCC vai auxiliar em tudo isso. Ela vai ajudar o paciente a reformular tudo isso que ele está pensando errado, todas essas distorções cognitivas de pensamento, de autojulgamento. Então a TCC vai mudar e vai fazer com que o paciente tenha um papel ativo nesse processo juntamente com o psicólogo. Bom, gente, o recado que eu tenho é assim: se você conhece uma pessoa que tem esses sintomas, ou se você se vê nessa situação, não deixe de procurar ajuda, tá? Porque a depressão ela é uma doença muito séria e se você vai negligenciando, se você vai deixando, ela vai piorando, piorando, até chegar uma hora que não vai ter mais saída. Ou vai ter, né? Aquela saída que a gente sabe qual é. Então, antes de você julgar aquela pessoa que não sai da cama, que não levanta, que não faz nada, procura saber por que ela está agindo dessa forma, o que está acontecendo com ela. Ou leva ela no médico, faz alguma coisa, porque só julgar, né? A depressão ela tem sido muito negligenciada e muitas pessoas têm morrido por causa disso, porque às vezes a família julga, apedreja, né? Fala que a pessoa é preguiçosa, é isso, aquilo, e aí só piora a situação. Porque uma pessoa com depressão já está com todos a forma que ela vê o mundo já está abalada, o sentimento, então ela já está se achando a pior pessoa do mundo. E ainda você vai começar a falar um monte de coisa. Ah, você é um folgado, você não faz nada, você se mexe, agora você vem com essa desculpa de doença. Então não façam isso, por favor. É a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa que tem depressão. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por terem ficado até o final. Querem me falar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, ter alguma dúvida, alguma sugestão? Pode usar esses comentários à vontade, tá, pessoal? Obrigada mesmo e até o próximo vídeo.